Oi, tudo bem com você? Hoje a gente está aqui no Jovemcast, esse podcast voltado para os jovens, para a gente falar de assuntos relevantes para a gente agora, para a gente também trazer conhecimento e trazer informação para todos vocês. Prazer, meu nome é Lara Landeira, eu sou vereadora mirim, mas também sou uma estudante, adolescente de 14 anos e apaixonada por tudo que a vida ainda vai trazer pra gente. E tô aqui com o Miguel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Eu sou o Miguel Miranda. Você está nos assistindo agora nas redes sociais em 7 estados do Brasil e no canal da TV Mocinha 18.1 aqui em Balneário Camboriú. Eu sou o Miguel, sou um jovem que gosta muito de aprender, que gosta de treinar, que gosta de estudar e que está aqui para compartilhar um pouco de ideia e de informação contigo, jovem que está assistindo a gente. Bom, Miguel, então vamos começar esse podcast de hoje, que a gente trouxe um tema que particularmente eu adoro falar, que é sobre ação. O poder da ação, talvez, mas sobre começar, né? E uma pergunta que eu quero trazer agora logo no início, para você também aí, jovem, refletir, que eu até anotei aqui na minha colinha, porque é uma pergunta que eu me fiz e que eu acho que a gente tem que, em algum momento, se perguntar isso e quanto antes, melhor. Como que você, da maneira mais simples, com as ferramentas que você tem, está impactando e moldando um mundo diferente na sua realidade? Como que você impacta quem está ao seu redor? Vou deixar você pensando, mas antes disso, vamos começar do começo? A gente falou de ação. O que seria agir, Miguel? O que para você é essa ação que a gente busca? Para mim, ação vai muito além do que a gente está fazendo. A ação é tomar o primeiro passo independente do tamanho dele. Se ele é grande ou se ele é pequeno. É tomar ação que vai moldar tudo que está em nossa volta. É tomar a ação de criar um clube do livro que vai mudar as pessoas que estão à minha volta, que vai mudar o meu ciclo de amizade, que vai mudar a minha rotina. Enfim, a ação é tirar a ideia que tu tem na tua cabeça e colocar ela em prática. É fazer o que tu tanto quer fazer sem ter medo de errar. Ainda mais sendo jovem, né? Eu acho Sim. que é uma clareza que a gente também é importante ter. Sem esse medo de errar e começar com o que a gente tem. Mas então, vamos lá. Lara, Miguel, eu sou jovem, eu tô aqui, eu quero tomar uma ação, eu quero impactar positivamente quem tá ao meu redor. Por onde eu começo? Tem algum caminho? Tem algum norte que vocês podem me dar? Diga aí, Miguel, o que a gente separou pra eles? Gente, a gente separou 4 pilares que a gente pode te entregar, jovem aprendiz de graça. Nós também somos. Sem comprar nada, sem custo nenhum, a gente só tá aqui para compartilhar a ideia. 4 pilares onde a gente pode começar a tomar as nossas ações. O primeiro deles que eu separei é o planejamento. Você já pensou como sua vida poderia ser mais fácil se tu acordasse 30 minutos mais cedo só para te decidir o que tu quer fazer hoje? Ou como tu quer fazer hoje? Pense, hoje eu fui para a escola de manhã, vim trabalhar à tarde e à noite eu vou trabalhar e vou descansar. Eu poderia acordar 30 minutos mais cedo para tomar a decisão do que eu vou fazer dentro da escola, o que eu vou anotar, como eu vou anotar, depois planejar o que eu vou fazer à tarde, de que jeito eu vou vir aqui no podcast para conversar com vocês, de que jeito o que eu vou almoçar é uma ideia de planejamento, que horas eu vou dormir. Enfim, eu acho que um dos primeiros pilares e um dos mais importantes é tu se planejar para tu saber o que tu vai fazer. Justíssimo, e também para você ter o espaço, então, para poder tomar ação, você precisa ter essa noção do que você faz num dia e encaixar os melhores horários. O segundo pilar que a gente separou é escutar. E escutar, gente, eu sei que às vezes você vai escutar a gente falando isso e vai pensar, meu Deus, que clichê, mas não é. Escutar de uma maneira real, entendendo os reais problemas e as necessidades que quem está em volta de ti tem. Porque se você quer ter uma ação e um impacto positivo no mundo, pensa comigo que você tem que solucionar algo que alguém tem, um problema de alguém, alguma queixa de alguém, ou trazer uma melhoria para a vida dessa pessoa ou de um grupo que você está inserido. Então, escutar é a melhor maneira de você saber como agir, onde você pode estar. O exemplo que tu deu, Miguel, do Clube do Livro.
tá, eu quero fazer um clube do livro e tal. Para um clube do livro, eu preciso de mais pessoas. Só que imagina se eu tô numa escola, por exemplo, que não tem ninguém que gosta de ler. E nem eu sou muito afim de ler. Como que eu vou vender a ideia de um clube do livro se nem é uma demanda que as pessoas têm? Você precisa escutar os outros e ver o que faz sentido na realidade de cada um, para a sua ação também fazer sentido para eles. Então, se eu tô numa escola e eu jogo a ideia do clube do livro e a galera fala, pô, Lara, eu adoraria fazer um clube do livro, eu adoraria ter pessoas ao meu redor que vão me incentivar a leitura. Então faz sentido a minha ação. E olha que massa, eu já trouxe um feedback daí para essa pessoa. Feedback é uma opinião ali, né? E daí para essa pessoa eu já pergunto, e como tu faria isso? Né? Não faz mais sentido? Porque também fazer algo totalmente sozinho é muito ruim. Então, quando você traz várias ideias, é mais fácil tomar uma ação. Outro exemplo de escutar alguém para aprender é assim, eu vejo muita gente hoje entrando na academia e achando que sabe de tudo só porque tem acesso à internet. Nem sempre a internet te ensina na prática o que tu vai fazer dentro da academia. Tem muita gente que entra na academia sem querer escutar o personal. O personal é uma pessoa que estudou pra caramba e se qualificou pra te ensinar. A partir do momento que tu deixa de escutar esse alguém, tu deixa de aprender. Foi a partir do momento em que eu passei a escutar o personal que meu desempenho melhorou. Porque eu estava falando com alguém que sabia o que estava fazendo e sabia ensinar. Então é um baita de um exemplo de como aprender com os outros que estão falando contigo. E quando a gente é jovem, principalmente, falando por mim, assim, às vezes a gente pensa que sabe de tudo. E não é por aí. Eu acho que a gente tem muita inovação, muita ideia boa para trazer para a ação de uma maneira diferente. Só que tem gente que tá aí há mais tempo, que tem mais experiência e que tá querendo ajudar e a gente se priva de escutar. Então, é legal também aprender com os outros e ter sempre esse ouvido pra... Peraí, será que não faz sentido nem um pouquinho o que essa pessoa tá falando pra mim? Cara, com certeza, concordo 100%. Nosso terceiro pilar foi se desafie. Teste coisas novas sem ter medo de errar. Principalmente se você é jovem. Se tu é jovem, tu provavelmente não tem muita coisa a perder testando uma coisa nova. Eu não tenho nada a perder se eu for pra praia caminhar. Não tenho nada a perder. Eu só vou ganhar com isso. Um bom jeito de se desafiar é indo na academia, por exemplo. Você que não tem o hábito de ir pra academia. Ir pra academia é um jeito ótimo de se desafiar. Porque a academia... Cara, se tu for pra academia uma vez na semana por 30 minutos, teu corpo inteiro melhora. Teu corpo inteiro. Tudo no teu corpo melhora. Desde o teu humor, até teu sono, até toda a tua questão hormonal. Enfim, só tem a melhorar com isso. Nada vai te prejudicar. E a partir do momento que tu se desafia, ainda mais fazendo algo que já é um hábito, por exemplo, para mim, o vôlei. Vôlei, para mim, é um hábito há muito, muito tempo. E desde o ano passado, eu treino vôlei 2 vezes na semana. Há pouco tempo atrás, eu estava com dificuldade na passada do ataque. A passada do ataque são 4 passos. São 2 passos para frente, um pulando e um atacando. E eu tava com muita dificuldade. O que eu fiz? Será que se eu me desafiar, será que se eu der o segundo passo mais rápido do que o primeiro, eu vou conseguir acertar? E deu certo. Psicologicamente falando, a partir do momento que a gente se desafia com algo que já é um hábito pra gente, a gente pode conseguir tentar entrar no estado de flow. O flow é um estado de bem-estar. Quando tu entra em flow, nada em volta vai importar. É um atleta olímpico. O atleta olímpico, praticamente sempre que ele está competindo, ele está em flow. Ele está focado exatamente naquilo que ele está fazendo e ele está se sentindo bem com aquilo. Isso é algo, sim, ótimo e fenomenal. E quando você traz isso para ação, e aí a gente pode até trazer aí a persistência, né? Que você tá ali, você tá aprendendo, tá testando, tá errando e tá vendo o que funciona melhor. Então, faz muito sentido quando você quer trazer algo para prática, você ter a noção de que você precisa se dedicar, você precisa persistir e então se desafiar para ver maneiras novas de fazer talvez o que ainda não está sendo feito ou maneiras novas de fazer o que já está aí, o que a gente pode aprender com isso. Com certeza. Certeza absoluta. E o quarto
e agora eu julgo um dos mais importantes, é usar as ferramentas que você tem. E a gente tem muita ferramenta. Sim. A gente tem a internet com o livre acesso. Se você está, inclusive, escutando isso aqui, é porque você tem um acesso à internet, você tem algum meio de estar absorvendo esse conteúdo. E a gente está tendo um meio de divulgar esse conteúdo. Isso também é uma ação. Essa troca que a gente está tendo aqui e essa troca que a gente está tendo com você aí em casa ou onde quer que você esteja escutando isso também já é uma ação que a gente está trazendo. Então, quando a gente pensa em ação, a gente talvez olhe muito longe e a gente tem inspirações lindas muito longe. Por exemplo, alguém que foi uma ação muito forte e jovem que a gente pode trazer aqui é a Malala. A Malala virou uma personalidade conhecida no mundo inteiro pela luta que ela teve contra o Talibã, pelos atentados que ela sofreu, por tudo que ela trouxe consigo durante a vida toda, e muito jovem, sofreu muito e nunca desistiu, teve a persistência e teve a ação também de lutar pelo que ela acreditava, de lutar pela educação das meninas, que foi algo muito importante, que marcou muito. Então, quando a gente pensa em ação e vê uma ação tão linda quanto a dela, que tem todo esse poder de inspirar a gente a, olhando o mundo, agir no nosso espaço e na nossa realidade, às vezes a gente também tem a visão de que só fazer coisas gigantes e, enfim, tão poderosas assim, vale a pena. Agir é só você agir pelo mundo inteiro. E não é assim que funciona. Na verdade, a Malala, ela começou querendo agir pequeno, querendo agir para mudar a realidade da cidade dela, da escola dela, das amigas dela. E daí tomou proporções muito grandes. Mas é essa noção que a gente tem que ter, que a gente pode começar pequeno, começar agindo da maneira mais simples, vendendo algo num grupo de amigos e tomando a ação de usar isso para uma causa legal, fazendo um trabalho voluntário, que é uma ação linda e que você vai ter um impacto em algumas vidas, e algo tão simples de se fazer em qualquer lugar que você esteja. Mas usar as ferramentas que você tem para agir, mesmo que pequeno, e ter a noção de que quanto mais você for se dedicando naquilo, as coisas vão tomando as proporções e vão tomando os rumos que elas têm que tomar. Mas para agir, usar o que a gente tem. E aqui, posso enumerar várias coisas que vão te ajudar a ter ação e ferramentas que a gente tem. Agora a gente fala muito de inteligência artificial. Inteligência artificial ajuda muito a tomar ação. O que a gente estava pesquisando aqui antes de começar o podcast, Miguel? Antes de começar o podcast, a gente pediu a ajuda do ChatGPT para ter mais ideias do que a gente ia falar aqui. A gente não precisa usar a inteligência artificial para deixar de falar o que a gente quer falar com as nossas palavras. A gente pode usar a inteligência artificial para nos ajudar a ter ideias. Até porque se a gente passar só usar a inteligência artificial para criar música, por exemplo, todo mundo vai perder a autenticidade. Mas assim, a inteligência artificial está com a gente justamente para ser nossa aliada e para ajudar a gente. Exato, e é muito da maneira como você usa isso. A gente não criou um programa de podcast inteiro pela inteligência artificial. A gente tinha uma ideia, o que a gente queria falar, que era trazer esse conteúdo de ação para vocês. Mas como trazer isso de uma maneira que vai ser relevante e que vai ter um impacto também para você que está escutando? Isso a gente usou o chat ali para conversar e para ter uma noção de um outro ângulo de como abordar tudo que a gente precisava falar e que a gente precisa falar aqui. Outra ação muito simples, gente, que a gente tem com as ferramentas que a gente tem aqui na mão, é você pegar o seu celular e, cara, hoje eu fui pra escola e eu aprendi um assunto muito legal. Tava na aula de história, eu estudei uma guerra. Cara, é incrível, isso me impactou de uma maneira. Pega o teu celular, abre ali o TikTok ou o Story do Instagram, grava. Gente, olha aqui, eu aprendi tal e tal coisa, foi incrível. Você sabe como aconteceu isso? Não, vem aqui, vou te contar. Olha aqui.
olha isso. Alguém vai escutar aquilo e vai absorver o conteúdo e vai aprender tanto contigo quanto tu aprendeu com o teu professor mais cedo. E dessa maneira você tá agindo, tá impactando alguém, tá levando uma informação positiva que vai agregar e você não gastou nada pra fazer isso. 100% de graça. Nada! Muito simples. Então, é muito mais sobre ver o que você tem e tentar converter isso em ação da maneira mais simples possível do que ficar fantasiando e pensando, quando eu tiver tal coisa, aí eu começo. Pode começar agora. Exatamente. Pode começar agora. A gente tem muito recurso na nossa mão e a gente às vezes nem percebe. Às vezes a gente nem percebe que a gente tem o TikTok, que é 100% de graça, para postar o que a gente quiser, estando dentro das normas do aplicativo, né? Porque, por favor. Aí não dá pra passar. Mas assim, a gente tem tanto conhecimento diariamente, e a gente às vezes nem passa a relevar isso de um jeito que a gente poderia entregar para as outras pessoas e agregar as outras pessoas. Sim. E vou trazer um bônus aqui. Um bônus. A gente tinha separado 4 pilares, mas eu acho que tem um quinto que é muito importante se falar. Eu ia falar exatamente a mesma coisa. Estudo. Não para de absorver conhecimento nunca, nunca, nunca. Porque isso vai fazer você ter mais confiança e mais certeza do que você está falando, das ações que você quer tomar e das melhores maneiras de tomar as ações que você quer tomar. Então, estudar, de verdade, é a melhor ferramenta que a gente tem e o que vai levar a gente mais longe nas nossas realidades. Gente, sinceramente, a escola não é um porre. A escola não é a coisa mais chata que existe no mundo. Você pode estar cansado e não querer aprender. Mas, cara, a escola, por mais que tu não vá usar log para ir no supermercado, é legal aprender. Não vai ser desnecessário. Tu aprender é algo bom. Não vai te... Não é que não vai te agregar, mas não vai te não agregar em nada. Entendeu? Sim, você sempre consegue tirar algo positivo. Exatamente. Você sempre consegue aproveitar a aula daquele professor de história que estudou pra caramba e consegue dizer a data certa de cada acontecimento pra ti mesmo. Sim, e não só na escola, mas eu acho que estudar vem de muitas coisas. Então, se tu tá escutando esse podcast, tu já tá estudando de alguma maneira. Eu acho que o que eu gosto de falar sobre estudo e sobre conhecimento é que todo dia, quando eu deito no meu travesseiro e eu olho pro que eu fiz, eu penso, cara, o que eu aprendi hoje? Pode ter sido algo simples, que enquanto eu tava 15 minutos conversando com a minha mãe, ela me contou e, cara, isso eu aprendi com isso. Então, eu acho que o estudo, ele é algo que a gente precisa ter, talvez esse hábito de sempre no final do dia se perguntar, o que eu aprendi de legal hoje? E aí, usando as ferramentas que a gente tem, por que eu não compartilho isso com as pessoas também e tomo uma ação? Tomando essa atitude que tu toma todo dia de noite, tu não só percebe o que tu aprendeu, mas tu consegue se estudar. É fazendo isso que tu consegue a prestar atenção no que tu faz, nas tuas atitudes. Isso é algo que te agrega muito. Com certeza. Então, gente, eu acho que a mensagem final que a gente pode passar, e depois de você refletir sobre a primeira pergunta que a gente trouxe aqui, que é sobre o impacto que você tem também na sua realidade, no seu dia a dia, sua comunidade, quais ações que você está tomando, cara, o importante é começar. Só começa, usa o que tu tem, pega as dicas que a gente trouxe aqui e aplica na tua realidade, porque de alguma maneira a gente sempre vai impactar alguém. E isso é tão bom quando a gente faz com consciência. Cara, assim, você que assistiu o nosso podcast agora, não tenha medo de errar, não tenha medo de começar, se tu nunca vai saber o que poderia resultar se você nunca tivesse começado. Então começa, toma a tua atitude, tira a ideia e põe em prática. Você não vai se arrepender. E se você gostou desse episódio, curte, compartilha, manda pro seu amigo também. Olha, cara, eu tive uma ideia muito boa aqui. Vamos tomar ação com as dicas que esses 2 garotos falaram pra gente, porque eu tenho certeza que vai ser incrível. Ou então vamos só testar e vamos ter a coragem e a cara de pau de fazer isso. Se você gostou, manda pra todo mundo. Esse foi o Jovem Cast. Tchau! Valeu!